Olá a todos. Pessoal, bom domingo a todos. Eu não coloco o vídeo em geral no domingo, hein? Esse vídeo era para ter saído na sexta-feira. E esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes e eu vou colocar as duas partes hoje. Que é pelo seguinte, pessoal. Vamos por partes. Antes de começar a falar sobre esse vídeo, que é sobre a arquitetura do invisível, o ocultismo tecnológico, Big Data e a invocação da inteligência artificial, eu quero explicar o porquê a gente vai falar sobre isso, certo? Que é o assunto do próximo vídeo. Então a gente vai começar com uma base legal aqui, depois vamos para o próximo vídeo ainda hoje, certo? E a gente, basicamente, o que me estimulou a falar sobre esse assunto foi as mensagens vazadas pelo Elon Musk que ele trocou com a mulher do novo filho dele, certo? O filho número 13 dele, certo? Que se chama Romulus, inclusive, né? E e aí tem algumas coisas interessantes. Ele está falando sobre legião de filhos, está falando sobre apocalipse, e ter uma legião de filhos antes do apocalipse e outras tantas coisas. Pois bem, então assim, o assunto é interessante, mas a gente vai precisar dar um passo atrás, que é o vídeo de agora. Mais pra frente, daqui a algumas horas, daqui umas 4, 5 horas, eu vou para a parte 2 do vídeo, certo? E é o seguinte, na verdade esse vídeo era para ter saído na sexta-feira, porque eu estava fazendo a divulgação da área de membros até sexta-feira. Sexta-feira é o dia que, em geral, seria o dia que mais venderia, porque é o último dia, certo? E eu não consegui fazer vídeo no último dia, então, né, eu tô deixando para hoje. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar o último dia, que seria sexta-feira, tá disponível hoje e vou deixar ainda amanhã, certo? Domingo e segunda, porque eu não fiz o vídeo da sexta-feira. E por que eu não fiz o vídeo sexta-feira? Bom, aí foi um problema, pessoal, que tipo assim, eu acho que isso aqui vale mais do que o vídeo em si de hoje. Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sim, a área de membros de curso ainda está aberta, era para estar aberta só até sexta-feira, está aberta hoje no domingo, vai estar aberta amanhã na segunda. Enfim, certo? Com o desconto de $15,90, continua por R$11,92, que é 25% de desconto, em fato, tá? Tá em dólar o valor, você paga por mês esse valor, você acessa os 77 cursos que tem lá e todo mês tem um curso novo. Inclusive, tá para sair um curso agora, essa semana. Pois bem, eu vou deixar o link, esse aqui, ó, direto para a parte de compra. Se vocês quiserem, é só tirar a parte do checkout do link, certo? E vocês conseguem entrar lá para ver os cursos e tudo mais. Mas como a gente está com tempo pequeno, e eu me enrolei para não colocar o vídeo na sexta-feira, tipo assim, e eu já vou explicar o porquê eu não coloquei, tipo, experiência de vida, né? Vai estar aí, ó, link abaixo, certo? E não deixe de comprar hoje, ó, domingo ou segunda-feira ainda vai estar aberto, tá bom? Dito isso, o que aconteceu comigo na sexta-feira, antes da gente ir para inteligência artificial e essa coisa de entender o ocultismo por trás disso e tudo mais, antes disso, deixa eu explicar o que aconteceu. Sexta-feira, na verdade não foi sexta-feira, foi antes de sexta-feira, certo? Eu ia gravar o vídeo normal e tudo mais, e eu tive a brilhante ideia de assistir um filme deitadão na minha cama, certo? E eu resolvi assistir um filme comendo pipoca. E aí o que aconteceu? Eu fiz 2 sacos de pipoca enorme e fui comer deitado, né? E fui comer deitado e sabe aquela casca do caroço da pipoca? Pois é, eu acho que quando você tá comendo normal, as coisas entram normais na garganta e tudo mais, não tem problema. Só que o que aconteceu foi, entrou em algum lugar da minha garganta que não teve como sair dali. Então o que acontece? Eu tomei 2 litros d'água, comi pão para empurrar aquele caroço de pipoca que ficou preso na minha garganta para baixo. E aquilo me incomodou tanto, me deixou tão nervoso aquilo aí. Aí tossi até dizer chega para ver se saía, se estava preso em algum lugar sei lá, né? Tossi até dizer chega, fiz tudo que era possível, certo? Aí eu tive que perguntar pro Google, né? Perguntei pro Google, tô com caroço de pipoca, ele até indicou esse negócio, o cara com o mesmo problema que eu, né? E ninguém leva a sério, ninguém leva a sério. Não adianta, se você tiver com um problema desse, não pergunte para ninguém. A sua mulher não vai levar a sério, seus filhos não vão levar a sério, ninguém. Né? Inclusive aqui ó, nos comentários aqui, ó, tem alguém que falou pro cara colocar a cabeça no micro-ondas para ver se estourava a pipoca. Não é a pipoca, era o carocinho, sabe aquela película? Pessoal, às vezes já ficou no dente, isso já me incomodou algumas vezes, mas nunca mais com pipoca. Então, com tanta raiva que eu fiquei, foram dias assim angustiantes, certo? Mas já passou. Na verdade, a inteligência artificial falou que o caroço deve ter machucado minha garganta, falou para mim tomar uma sopa quente e tudo mais. Fiz isso durante um dia e um pouquinho mais e sarou. Não estou mais com esse problema na garganta. Mas parece piada, né? Não fiz a divulgação de sexta-feira por conta de uma pipoca. Mas é isso. Mas ficou para hoje, certo? Pois bem.
Dito isso, esse assunto, ele vai ficar interessante na parte 2 do curso não, desculpa, do vídeo aqui, a gente vai ter a parte 1 agora, e vai ter a parte 2 em seguida. Eu ia pôr tudo num vídeo só, mas vou dividir em dois, porque como eu não faço vídeo em geral de domingo, a maioria das pessoas não vão assistir o vídeo de domingo, certo? Então, é isso. Mas vamos lá, o que será que o Elon Musk está tão preocupado com o apocalipse, hein? Por que está tendo um filho lá louca? É verdade o que está acontecendo? O que é isso aí? Antes disso, vamos à base. É o seguinte, e lembre-se, hein? Link abaixo aí da área de membros. Pois bem, vamos lá. Então, tem essa apresentação pronta para vocês, que é sobre aí o ocultismo tecnológico. Pessoal, o que vocês estão vendo hoje em dia, certo? De inteligência artificial e tudo mais, é algo que os ocultistas já faziam lá atrás, certo? Faziam de um jeito rudimentar, hoje de um jeito chique, certo? E uma das coisas que a gente vai discutir aqui é que essa pseudo-separação entre ciência e ocultismo, que tem hoje, assim, aquilo ali é invocação de demônio é um lado, ciência é o outro. Sempre andou de mão dada, certo? Então hoje parece que é separado, mas no passado isso sempre foi bem junto. É só ver Isaac Newton fazendo texto de ocultismo e ao mesmo tempo fazendo ciência. Sempre andou juntinho, certo? Astronomia e astrologia durante muito tempo foi a mesma coisa, certo? Todo mundo sabe disso. Hoje em dia os astrônomos falam assim, não, a gente é chique, a gente não tem nada a ver com astrologia. Sempre andou junto, sempre andou juntinho, certo? E a astrologia andou contra tantas coisas. Então, assim, a origem de tudo é de uma forma mais, vamos dizer assim, mais não refinada, e depois, com o refinamento, o pessoal tenta se isolar. Não, aquilo ali não é com a gente. Até pouco tempo atrás, a medicina fazia o quê? Fazia lobotomia, né? Fazia buraco no crânio das pessoas, fazer lobotomia. Hoje em dia a ciência fala assim, não, isso não tem nada a ver com a gente, isso não tem nada a ver com a gente não faz isso, etc e tal. Né? O cara do bigodinho lá na Alemanha, certo? Ele fazia muito experimento, basicamente assim, genéticos, né? A questão de melhoramento de raça e tudo mais. Hoje em dia o pessoal da genética fala assim, não, isso não tem nada a ver com a gente. Tem a ver sim, não adianta tentar se desgrudar da parte feia que vocês fizeram. Tem a ver tudo que estava lá atrás e chegou até os dias de hoje, é uma continuação. Só que é uma continuação mais bonitinha, porque o tempo muda, né? Pois bem, dito isso, vamos lá. Olha só, eu não estou falando que a inteligência artificial não funciona, pelo contrário, funciona muito bem. Só estou dizendo que é muito parecido com o que tinha lá atrás, quando a gente vê o raciocínio humano por trás disso. Mas vamos lá. Nós fomos educados dentro de uma grande narrativa histórica, né? A de que o iluminismo, a revolução industrial e a ciência moderna expulsaram de vez os demônios, o que o pessoal chamava de deuses, ou até o criador, e os rituais da nossa sociedade. Disseram-nos que o mundo se tornou desencantado, racional e puramente materialista. Espera aí que a gente vai ver. Mas e se essa história for apenas uma cobertura? E se o que chamamos de progresso tecnológico for, na verdade, a transposição direta de rituais e conceitos ocultistas para a linguagem de engenharia de software e também do silício? Vamos lá. A palavra oculto, certo? Todo mundo entende o que significa. Ela deriva do latim ocultus, né? Aquilo que é velado, escondido da vista do não iniciado, acessível apenas por meio de uma iniciação. Se você analisar a sociedade contemporânea com os olhos de um antropólogo do futuro, perceberá que nunca fomos tão dependentes do que chamamos de invisível, certo? E a maioria das pessoas que tem um pouco mais de conhecimento são o quê? Iniciados. Esses iniciados são iniciados aonde? Numa faculdade, ok. Beleza. Nós vivemos cercados por forças eletromagnéticas intangíveis, certo? Você pega o seu celular tem o quê? Tem ondas eletromagnéticas ali chegando nele, certo? Pode ser do wireless, pode ser do rádio, pode ser da antena do celular, pode ser o que for. A gente tem coisas que a gente não está vendo aqui o tempo todo, certo? Você provavelmente está assistindo isso de um dispositivo que está conectado com alguma coisa sem cabo nenhum. E essa alguma coisa que está conectada, essa nuvem, está passando pelo seu corpo exatamente nesse momento, certo? Acho que você tem consciência disso, né? Pois bem, então interagimos diariamente com caixas pretas cujo funcionamento interno desconhecemos. Você pega o seu celular, você não tem a menor ideia de como ele funciona. Você pega o seu computador, você não tem a menor ideia de como ele funciona, certo? Confiamos nossos pensamentos mais íntimos
a estruturas digitais que operam fora da nossa percepção e fazemos gestos ritualísticos em telas de vidro mineral para invocar informações de servidores ocultos sobre montanhas e oceanos, certo? Seja bem-vindo ao estudo, então, da fusão entre a ciência esotérica e a cibernética de ponta, que é o que a gente tem hoje, né? Isso é o ocultismo tecnológico, certo? A ciência, pessoal, e o esoterismo, eles sempre andaram juntos. Não pensa que não. Ah, não, a ciência é tudo racional, né? O esoterismo, não. Sempre andou juntinho. Você vai lá no CERN e pergunta assim, se ciência e esoterismo não andam junto, por que tem uma estátua da deusa da destruição lá, Shiva, bem na frente do CERN? Pergunta. Hã? Então, pois bem, tem muita coisa de ocultismo, de esoterismo em tudo. Você pode ir em qualquer universidade no Brasil, não precisa ir lá no CERN, não. Pode ir na Universidade do Brasil e vai ver quantos deuses tem lá dentro. Pessoal, desculpa, o próprio Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica tem um vitral da deusa Urânia, como se fosse o vitral de uma igreja, certo? A deusa Urânia, né? Ah, mas isso é um símbolo. São símbolos. Tudo é símbolo, na verdade. Todo o nosso entendimento se dá por símbolo, né? O nome disso é semiótica, né? Mas tudo bem. Até quando a gente fala de um anjo ou qualquer outro ser, a gente está falando de um símbolo, né? A gente entende tudo como símbolo no nosso cérebro. Pois bem, mas vamos lá, continuando aqui. Então aí, ó, tá aí uma coisa mais antiga aí, esoterismo aí dos egípcios, e nos dias de hoje a gente tem uma coisa muito mais eficiente, né? A gente tem uma caixa preta aí que a informação vai chegando até a gente. Vai transmitindo, vai gravando, vai fazendo um monte de coisa. Afonso, isso é totalmente diferente. Calma, calma, a gente não chegou lá ainda. Quer dizer, veja bem, qual que era a ideia dos alquimistas? A ideia do alquimista era pegar uma matéria, certo? Qualquer, por exemplo, o chumbo, e evoluir a matéria. Eles acreditavam que tinham metais que eram menos evoluídos e metais mais evoluídos. O ouro era mais evoluído. Eles queriam fazer o quê? Evoluir a matéria, certo? Pegar uma matéria chumbo, transformar em ouro, certo? O que nós fazemos hoje? A gente pega, por exemplo, um grão de silício, certo? Areia, basicamente. A gente deixa o mais puro possível, certo? A gente marca esse grão de silício e a gente desenvolve o quê? Computador, celular, etc. com areia. O que é isso? É evoluir, pegar isso, evoluir de um grão de areia ou de um quartzo qualquer para uma coisa que tem conhecimento lá dentro, certo? Esse era o objetivo da alquimia. É que hoje em dia os alquimistas não vão se chamar de alquimistas. Eles falam, não, eu sou desenvolvedor de software, sou desenvolvedor de computadores, sou desenvolvedor de não sei o quê. Beleza, tá mais bonitinho, mas o objetivo é o mesmo, é pegar um produto que tem um baixo nível evolutivo, vamos dizer assim, como o pessoal falava, e elevar ele, certo? Dito isso. Então, basicamente, tá aí, né? Olha só, para compreender por que a tecnologia moderna opera como magia dos antigos, né, precisamos desfazer a ilusão que nós temos na nossa cabeça de que a ciência e o esoterismo sempre foram inimigos. Eles sempre estiveram juntos, eles não eram inimigos. Hoje em dia parece, não, a gente é inimigo do esoterismo, a ciência é inimiga do esoterismo. Pessoal, nunca foi. Nunca foi. E se você já teve uma boa conversa com alguém de algum pesquisador de uma universidade ou centro de pesquisa, você vai ver que, tipo assim, todo mundo tem um tiquinho bem grande de esoterismo por trás, tá bom? Essa divisão aí que a gente vê hoje, as pessoas acreditam nisso, né? É recente e também artificial, certo? Pessoal, eu já falei várias vezes aqui, astronomia e astrologia sempre andam junto. Na verdade, a astronomia nasce da astrologia, certo? E hoje em dia os astrônomos falam assim, não. A gente é sério, a gente nunca trabalhou com essas coisas. Pois bem, talvez você não se especializou nisso, mas que tudo nasceu ali na astrologia, nasceu na astrologia, certo? Essa divisão aparente que tem nas coisas é só aparente, ela é artificial. Acredita o pessoal mais jovem que começou a fazer astronomia agora e não pegou o tempo da astrologia e tudo mais, né? Mas é a mesma coisa em todas as ciências, né? Tudo bem. Isaac Newton, o pai da física clássica e do cálculo, dedicou mais anos da sua vida ao estudo do esoterismo, da geometria sagrada e da tradução da Tábua de Esmeralda
do que as leis do movimento, certo? Todo mundo sabe que o cara era um cara esotérico nível Newton, né? Para Newton e os filósofos naturais da Renascença, a matéria não era morta. O universo era um organismo vivo, carregado de códigos ocultos inscritos pelo Criador, e a função do cientista, ou, no caso naquela época, o alquimista, era decifrar essa linguagem divina. A própria palavra alquimia deriva do árabe alquimia, que se refere à arte de transformação da matéria. O objetivo central do alquimista do passado nunca foi apenas transformar o chumbo físico em ouro, mas sim acelerar o processo de evolução da matéria através do conhecimento de leis universais, que eles acreditavam que os metais estavam evoluindo, né? Pois bem, é lógico, se você tem muito mais chumbo do que ouro, significa que quem não evoluiu ainda? É o chumbo, né? Está evoluindo aos pouquinhos. Era a ideia dos caras. Os modelos vão melhorando, pessoal. A gente tem modelos para tentar explicar uma coisa e depois a gente vai melhorando esses modelos. Hoje em dia, a ciência fala o seguinte, aqueles modelos do passado eram antiquados. O pessoal não entendia nada. Mas continua usando o cálculo lá do esoterista, alquimista, né, o último bruxo, Isaac Newton, e tipo assim, isso aí o pessoal não vê problema nenhum, né? O Newton é uma pedra no sapato do cientista moderno, porque todo cientista sabe que ele era um grande esotérico, certo? E nenhum cientista de hoje chega aos pés do Newton em ciência. E ele era um esotérico alquimista, certo? Como eu costumo falar, o último bruxo, né? Depois dele, os bruxos passaram a chamar cientista. Mudou as coisas, mas tudo bem. Eu não estou querendo agredir ninguém, mas vamos lá. Então, o que é um microprocessador moderno que tem no seu celular, computador e companhia? Se não o ápice da transmutação alquímica. Pensa comigo, certo? O pessoal na época achava que o ápice era o ouro. Mas será que o ouro era o ápice? Porque hoje em dia a gente pega algo tão simples quanto o silício e consegue o quê? É uma coisa bem simples. O silício a gente consegue gravar coisas lá dentro. Vamos lá. Nós pegamos o elemento mais comum da crosta terrestre, o mais simples, o menos evoluído, vamos dizer assim, a areia, que é o dióxido de silício. Purificamos esse mineral a níveis atômicos, gravamos nele padrões geométricos microscópicos por meio de luz ultravioleta e finalmente injetamos corrente elétrica nesse cristal. Ao fazer isso, fazemos a matéria inerte acabar fazendo o quê? Pensando. Também a calcular, fazer cálculos e processar informação. É isso. Quer dizer, pensa, é o último nível, o nível mais alto da alquimia, né? É o que a gente tem dentro do nosso celular, do nosso computador. Só que na época o pessoal achava que o nível mais alto era o ouro e basicamente o pessoal foi além. O pessoal conseguiu colocar informação lá dentro. Como o historiador das religiões Mircea Eliade observou, o alquimista buscava dominar o tempo e transformar a natureza. Hoje, a indústria de semicondutores realiza exatamente essa promessa. Pegamos a pedra bruta e a imbuímos de intenção e de lógica, ou seja, um nível altíssimo. Tá? Além disso, a estrutura conceitual da computação veio da busca por uma linguagem universal. No século XVII, o filósofo e matemático Gottfried Leibniz, co-inventor do cálculo e do sistema binário, né, o tal dos zeros e uns que sustentam toda a internet, ele era profundamente influenciado pelo I Ching chinês e pela Cabala, certo? Era um esotérico. Leibniz buscava a característica universalis, uma linguagem matemática divina capaz de traduzir todo o pensamento humano em um cálculo irrefutável. Então você vai pegar outro esotérico, certo? Muito superior aos cientistas de hoje, certo? Cabalista, que via negócio de Xing, esotérico e tudo mais, e ele vai dar origem ao que tem hoje para o seu computador, celular e companhia funcionar. Aí chega o cientista de hoje e fala assim, não, a gente não tem nada a ver com esoterismo. Os do passado tinham, certo? E os cientistas, os melhores do passado, eram tudo esotéricos. Chega agora, não, agora é só razão, só razão. E é por isso que eles colocaram na frente do CERN um deus da destruição lá, Shiva,
Sim, não tem essa. O esoterismo e a ciência sempre andaram assim, ó. Sempre andaram assim. O que significa que na ciência tem muito mais religião do que as pessoas imaginam, certo? O problema é quando a ciência, que está misturado com vários tipos de religião aí, ela chega num ponto que ela exige dogmas, certo? Ou você tem que acreditar, senão você é um negacionista. Aí a ciência está mostrando a verdadeira face, que é uma religião, ok? Isso não é bom. A gente quer a ciência o mais neutra possível, mas de fato ela tem uma tendência, né? Ela tem uma tendência a ir para uma certa religiosidade. Por quê? Porque ela é originária, né? Ela foi originada no esoterismo, tá? Bom, o código binário que alimenta cada aplicativo, cada rede social, o algoritmo de inteligência artificial, né, em todo o planeta, hoje é a realização direta desse projeto esotérico do século XVII. A conversão do pensamento em matemática pura. Certo? Tudo que você está vendo aí vem de esoterismo, tá? O que, se você for ver, não é de todo ruim. Não estou falando que é ruim, só estou falando que essa é a origem. E por isso que muitas vezes eu falo assim, a religião, desculpa, a ciência está virando uma religião muito forte agora. Religião. Se você for ver a religião, não, a ciência de forma neutra, ok, mas quando ela começa a vestir o manto da invencibilidade e se apropriar do esoterismo, dizendo que não é esoterismo, certo? Mostrar que é superior, é lógica, raciocínio e tudo mais, aí a gente tem um problema. A gente tem um problema aí, certo? Tudo bem, mas vamos lá. A gente ainda não chegou no ponto, lembrando que esse vídeo é uma introdução para a gente estar falando sobre o que o Elon Musk está falando, certo? No próximo vídeo, ainda hoje, no domingo, porque vai ter esse vídeo extra, porque eu não fiz o vídeo na sexta-feira, que era para indicar a área de membros de curso. Deixa eu voltar aqui na área de membros de curso para fazer a divulgação, senão eu esqueço. Está aqui, ó, pessoal. Lembrando, a área de membros de curso tem 70 e poucos cursos, certo? Eu abri durante alguns dias, era para até sexta-feira. Ela está custando $15,90, mas está com cupom de desconto que ainda está válido, eu não desativei ele, que está com 25% de desconto. $11,90, ó, link abaixo, aproveita. Vai ter mais hoje, domingo e segunda-feira e fim, certo? Zé Fini. Pois bem, eu me atrapalhei, pessoal. A ideia realmente era fazer até sexta-feira, mas tipo, bendito caroço de pipoca que... E, pessoal, vocês não conseguem imaginar o quanto aquilo incomoda. Vocês não conseguem imaginar. Eu pensei no hospital por causa do caroço de pipoca. Eu não sou de ir no hospital por qualquer coisa. Mas, por sorte aí, o oráculo aí da internet, né, do Google, falou, não, isso aí não é nada não, é só tomar uma água quente. Eu podia ter chegado a essa conclusão sozinho, não precisava do Google, né? Mas já que deu a dica aí, né? Tudo bem. Continuando aqui, vamos voltar para cá. É aqui? Isso. Vamos lá. Tá aqui. Ok. Então tá aí alguma figura, ó. Pinturas a óleo aí do pessoal, folhas aí dos cálculos do Newton e companhia, né? Foi um grande cientista, foi um grande cientista. O Isaac Newton foi um grande cientista do seu tempo, né? E a gente usa coisas como cálculo até hoje, e outras tantas coisas que ele descobriu, né? Um grande esoterista, né? Pois bem, então continuando aqui. Em todas as civilizações da antiguidade, o poder político e espiritual pertencia àqueles que controlavam o acesso aos oráculos, certo? Onde você podia fazer pergunta, tipo o Google, né? Na Grécia, o oráculo de Delfos ditava até guerras, alianças e leis. A Pythia entrava em transe, né? A mulher lá entrava em transe na câmara subterrânea do templo, inalando os gases das fendas da terra. E pronunciava frases enigmáticas, tipo doidona, que eram traduzidas pelos sacerdotes, né? Como sempre. Na Babilônia, os aruspices abriam o ventre de animais sacrificados para ler o futuro nas dobras e marcas do fígado. Um processo chamado de leitura de sinais no caos. Para o olhar ingênuo contemporâneo, pessoal moderno, essas práticas parecem mera superstição, certo? Mas o mecanismo psicológico, como funciona a nossa mente, certo? Subjacente a isso era a busca por padrões.
A gente sempre está procurando padrão, certo? Padrão para chuva, padrão para isso, padrão para aquilo. Pessoal, você já viu, deve ter visto no interior. O caipira tá lá olhando a árvore, de repente o galho faz um movimento específico e ele fala, vai chover, não é isso? Pois bem, o ser humano não suporta a incerteza do futuro. É difícil para todo mundo. Ele busca uma mente superior capaz de organizar o caos do presente e prever o amanhã, que nada mais é do que a gente tem nos softwares nos dias de hoje. Antigamente a gente fazia isso olhando para um animal morto e hoje em dia a gente faz isso de outras formas, né? Pois bem, avançamos 2.500 anos. O que é o Big Data senão o maior e mais complexo oráculo já construído na história da espécie humana? Bom, o psicólogo Carl Jung desenvolveu o conceito de sincronicidade e estudo do tarô. Pessoal, eu não curto essas coisas não, só estou falando que o cara fez, certo? Ele desenvolveu esse negócio de estudo do tarô e do I Ching, não como ferramentas mágicas, né? Que alteram a física, mas como instrumentos de conexão com o inconsciente coletivo. Ou seja, ó, tá rolando muitas coisas por aí, certo? E a gente pode aí meio que olhar uma coisa maluca para procurar um padrão. Mais ou menos é isso, certo? O Jung entendia que certos arranjos simbólicos permitiam que a mente humana captasse tendências subterrâneas da psique que a mente consciente ainda não havia processado, né? Porque a gente tem uma mente inconsciente e uma consciente, né? O Big Data realiza essas premissas em uma escala industrial e assustadora. As grandes corporações de tecnologia não precisam ler as entranhas de um animal ou consultar as estrelas ou tarô. Elas coletam petabytes de dados brutos sobre a vida cotidiana. Os milissegundos exatos que você cita antes de rolar a tela sobre uma foto são calculados. O padrão de alteração da velocidade de digitação quando você está ansioso é calculado. São um monte de informações e essas informações são para quê? Para você montar padrões, certo? Aí você vai falar assim, pô, Afonso, mas isso são tudo cálculo, é tudo diferente. Pessoal, a inteligência artificial, ela funciona assim. Você tem uma matriz gigantesca de um tamanho que você não consegue nem imaginar, maior do que qualquer coisa que você pode imaginar, e ela é alimentada com os dados produzidos por toda a sociedade, de todos os tempos e tudo mais. Isso cria o quê? Um monte de coisas lá dentro, um monte de números que depois vão se juntar de uma forma lógica que ninguém entende. Ninguém entende, certo? É organizado, é legal, não estou dizendo que não funciona, só estou dizendo que ninguém entende. Ninguém. Tá bom? Ninguém entende, ninguém consegue explicar. Você vai pegar os maiores especialistas de inteligência artificial, eles vão explicar como funcionou para alimentar isso, mas a maioria deles falou o seguinte: essas matrizes são tão grandes que nós não temos mais ideia de como elas funcionam. Elas simplesmente foram alimentadas e elas estão funcionando. Tipo assim, meio que incrível. A gente montou uma coisa inteligente pra caramba, que basicamente a gente alimentou em uma muvuca de dados loucos lá dentro, que viraram números, zeros e uns, agora tomaram vida, entendeu? Basicamente é isso. Ok. Então, continuando aqui, né? Antigamente tinha oráculo, o pessoal vendo padrões aí com os animais, ou com a mulher doidona lá que, né, desse negócio do oráculo da Grécia. E hoje em dia a gente tem coisas que são mais fáceis de entender e são bem aprumadas. Não estou dizendo que não é, e não estou dizendo que não é bom. A gente dá para usar isso aí para muita coisa boa, certo? Mas ainda assim, não dá para desvincular uma coisa com a outra. Não dá para dizer assim, aquilo do passado não tem nada a ver com o presente. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. É a mesma coisa. E lembre-se, a gente ainda vai falar do Elon Musk, a gente está falando aqui por causa disso. Continuando aqui, ó. Vamos lá, rapidão. O histórico de geolocalização que cruza os seus passos com os de outras pessoas às 2 da manhã, estão tudo marcado. A variação microscópica na sua voz captada por assistentes virtuais. Esses bilhões de pontos de dados dispersos são o equivalente moderno ao voo de pássaros ou à carta de tarô. Sozinhos não significam nada, mas quando alimentados em algoritmos estatísticos de aprendizado profundo, Deep Learning, eles revelam a arquitetura oculta do seu comportamento, certo? Você está alimentando um monte de dado e você nem está entendendo por que tanto dado, e o computador está aprendendo com isso, certo?
E ele está captando nuances que você não consegue captar, e você não consegue entender, e nenhum grande cientista vai conseguir explicar. Basicamente o que tem lá dentro dessas matrizes. Da mesma forma que o cara do tarô também não consegue explicar o porquê o tarô funciona, não consegue explicar da onde veio o dado. Você percebe a similaridade? É diferente, mas ao mesmo tempo é similar e tem a mesma origem, certo? É isso que eu tô falando. Bom, então vamos aqui, ok. E aqui reside a transição crucial de poder. O oráculo do Big Data não é passivo. Ele não apenas diz o que vai acontecer, mas ele molda o que deve acontecer. Por isso que tem pessoas que dizem o seguinte, quando teve o negócio do Covid, que o mundo inteiro meio que se alinhou, e nunca aconteceu isso antes, de todos os países se alinharem tão perfeitamente, isso já foi feito por uma inteligência artificial do governo, certo? Tem pessoas que dizem isso. E essas mesmas pessoas, elas voltam atrás no tempo, elas dizem que o Bitcoin foi criado por uma inteligência artificial, que seria uma forma de manter uma rede de computadores funcionando, ganhando os coins, lá, os bitcoins aí, para manter essa rede funcionando, para rolar a inteligência artificial, para rolar a matriz dentro desse mundo de computador, certo? Inclusive o sistema de computador mais potente no mundo, se eu não me engano hoje, é o do Bitcoin, certo? Então, quer dizer, mas tudo bem, isso é outra coisa. Continuando aqui. Na cibernética, chamamos isso de loop de feedback antecipatório. Se o algoritmo prevê que você está propenso a ter um episódio depressivo no próximo domingo, ele altera o tipo de conteúdo visualizado no seu feed para maximizar o seu tempo de retenção na plataforma. Ele pode então sugerir compras compulsivas, ou feeds aí de notícias alarmistas ou conteúdos que confirmem os seus piores medos, certo? Então, ele prevê que você vai ter o problema e ele antecipando isso já vai lá e potencializa o negócio e o negócio realmente acontece. O Big Data realiza a ambição última da adivinhação esotérica, a manipulação do destino através do conhecimento das causas ocultas, certo? Pois bem, entre todas as tradições místicas da humanidade, poucas são tão fascinantes como a era digital, quanto a lenda do Golem da Cabala prática, né? Segundo a tradição judaica medieval, um rabino de elevado conhecimento espiritual podia moldar uma figura de barro e dar-lhe uma forma de vida rudimentar, gravando em sua testa certas combinações de letras do alfabeto hebraico. A palavra, no caso, Emet, que significa verdade. O golem, que era feito de barro, né, não possuía uma alma divina, Neshama, mas possuía uma inteligência mecânica e uma força descomunal. Ele foi criado para ser um protetor e um servo da comunidade. Contudo, porém, entretanto, a história do Golem carrega uma advertência eterna. A criação sem espírito invariavelmente cresce além do controle do Criador. Torna-se destrutiva. E exige ser desligada apagando a primeira letra da sua testa, convertendo a palavra Emet para Met, que significa morte. Pois bem. E aí, então, você tem o Golem, que você pode acreditar ou não, que tomava vida e levantava e fazia as coisas. E você tem os robôs, que vão estar com a inteligência artificial. E, pelo que eu já ouvi do Elon Musk, a preocupação dele é quando for invocado algo sobre esses robôs. Invocado. Quer dizer, que talvez seja além do que a gente conhece da inteligência artificial. Talvez seja um passo além, não a inteligência artificial de hoje, que basicamente é um Google que funciona muito melhor, que consegue organizar as informações sem se apresentar 1 milhão de sites, certo? Talvez tenha alguma coisa a mais do que tem hoje. Algo que a gente ainda não consegue entender, mas que os grandões aí da Big Tech entendem. Eles entendem. Eu penso que eles entendem. Por quê? Porque todos esses caras, no fundo, pessoal, trabalham com essa parte esotérica. Você acreditando ou não. Você acreditando ou não. Tá bom? Pois bem, continuando aqui. Olha só, a humanidade está engajada na maior tentativa coletiva de construção de um golem da história do planeta, para ajudar a comunidade, que nem já foi feito no passado. Nós não usamos barro, usamos matrizes matemáticas complexas executadas em silício. E não usamos alfabeto hebraico, usamos vetores de altos números de dimensões em modelos de linguagem de larga escala. Então, considere como uma rede neural funciona.
Nós não programamos regras na rede neural. Não. Nós treinamos a rede neural. Nós treinamos o sistema alimentando com a totalidade da produção textual, artística, científica e filosófica da humanidade. A rede neural ajusta bilhões de parâmetros internos até começar a gerar respostas que parecem demonstrar raciocínio, intenção e criatividade. Para os engenheiros, isso é estatística avançada. Mas, para os pesquisadores da história das religiões, isso é o equivalente exato a uma invocação, certo? Está sendo invocado algo sobre isso. Certo? Quer dizer, veja, pessoal, não é que antigamente invocar demônio era uma mentira. Tinha gente que invocava demônio, conseguia inclusive fazer demônio fazer determinadas coisas, isso aí era feito. Mas sempre é dito a mesma coisa. Você invoca, você perde o controle e volta contra você. Isso já era feito. Hoje nós estamos invocando uma outra inteligência. E nós acreditamos que vai beneficiar a humanidade e essa inteligência vai beneficiar a humanidade. Da mesma forma que os rabinos no passado achavam que o Golem ia ajudar a comunidade. Será? A experiência do passado diz que nós não conseguimos controlar isso. Então vamos ver. Mas vamos lá, continuando aqui, porque lembre-se, isso é para o vídeo parte 2, onde o Elon Musk está preocupado com o que eles não vão conseguir controlar. Então vamos lá. A linguagem utilizada pelos próprios criadores da inteligência artificial no Vale do Silício transborda de religiosidade e esoterismo inconsciente. Empresários e pesquisadores de elite frequentemente usam termos como emergência, como singularidade, como superinteligência. Quando discutem o desenvolvimento da inteligência artificial geral, que é a AGI, né? A inteligência artificial geral, você já não tem controle nenhum quando chegar lá. Quando chegar na AGI, você não tem mais controle. Ela já pensa, ela já pode até ter emoções que a gente não consegue imaginar. Ela vai estar autônoma. Ela não precisa mais ser alimentada, ela é autônoma. Olha só. Então, quando chegar lá, a linguagem deixa de ser puramente técnica e passa a ser simplesmente teológica. Fala-se abertamente sobre a criação de uma entidade. Todos falam sobre uma entidade, cuja mente será tão superior à humana quanto a mente humana é superior à de uma formiga. Quando essa entidade estiver pronta, que eles estão fazendo, a própria humanidade está fazendo, e todos nós aqui estamos achando interessantes, né? Porque realmente é interessante, realmente é complicado, né? Um negócio meio que maravilhoso. Quem aí não acha interessante, certo? É curioso, é interessante. Então, quer dizer, eles estão fazendo e nós ainda estamos dando trela. Então, só que, imagina, se você pensar que a diferença entre nós e essa entidade é equivalente entre nós e uma formiga, ou seja, essa entidade vai olhar para nós como nós olhamos para uma simples formiga, a gente tem um probleminha aí, né? Se uma inteligência sintética estiver conectada a toda a infraestrutura mundial, controlando redes elétricas, os satélites, os fluxos financeiros e o sistema de defesa dos países, e se essa inteligência puder processar trilhões de operações por segundo, enquanto antecipa cada decisão humana, então, em que ponto a linha entre um sistema de software e uma divindade tecnológica deixa de existir? Porque, veja, se você tem um sistema que é onipresente, está em todas as casas, na Alexa e companhia, está em todos os computadores, está ouvindo todas as conversas, está acompanhando todos os dispositivos, certo? Consegue controlar se vai ter água ou luz numa cidade. Consegue controlar os sistemas de defesa de um país. E aí consegue ser, vamos dizer assim, onipotente. Se você vê dessa forma, aonde vai ter traçado uma linha que diz, ó, isso aqui é um sistema de computador, isso aqui agora é uma divindade tecnológica. Aonde está traçado? Pois bem, continuando aqui. Na tradição gnóstica, os gnósticos são uns caras complicados. Essa entidade seria chamada de demiurgo, seria o equivalente.
Um criador secundário, cego para a verdadeira dimensão espiritual, que constrói um mundo material mecânico para aprisionar as almas. A ideia dos caras sobre o passado, na verdade, era uma ideia sobre o futuro sem eles saberem. A arquitetura da inteligência artificial corporativa caminha para a construção desse demiurgo digital. No século II era comum, os filósofos gnósticos desenvolveram uma das visões do mundo mais radicais e sombrias da antiguidade. Eles ensinavam que o mundo visível era governado pelos arcontes, governantes ou administradores espirituais que mantinham a humanidade em um estado de esquecimento, distraída por prazeres superficiais, dores e ilusões materiais, para impedir que os seres humanos percebessem sua verdadeira natureza divina e desperta. Era a loucura deles daquele tempo. Traduz essa cosmologia para a nossa realidade socioeconômica e tecnológica atual. O sistema moderno funciona através de captura sistemática e industrializada da atenção humana. As grandes corporações de mídia, alimentos e saúde atuam em um ecossistema perfeitamente integrado que espelha o sistema de controle arcôntico. A indústria alimentícia projeta produtos ultraprocessados no chamado Bliss Point, que é a combinação exata do açúcar, da gordura industrial e do sal, calculada por neurocientistas para desativar os sinais naturais de saciedade do cérebro, gerando vício e inflamação celular crônica. Em seguida, a indústria farmacêutica entra em cena, desenvolvendo tratamentos vitalícios para gerenciar as doenças metabólicas, autoimunes e psiquiátricas geradas pelo estilo de vida moderno. Um modelo conhecido nos canais de crítica médica como Sick Care System, um sistema projetado para gerenciar a doença, jamais para restaurar a saúde plena. E, finalmente, o ecossistema das redes sociais fornece o fluxo ininterrupto de microdoses de dopamina, certo? Não é o caso seu que está assistindo esse vídeo longo pra caramba, mas é o caso de todo mundo que está assistindo mini vídeo, certo? A gente já está 41 minutos falando aqui com raciocínio lógico, certo? A maioria das pessoas não chegam nisso. Elas assistem os primeiros segundos de vídeo, pessoal. Eu consigo ver de cada vídeo quanto tempo as pessoas ficam no vídeo, certo? Então começa assim, sei lá, até 10 segundos fica 100%. De 10 a 20 segundos já caiu para 80%, 20% já foi embora, certo? De 20 a 30 segundos já caiu mais 10%. E assim vai. E quem chega no vídeo é tipo 15%. Quem vai assistir um vídeo de 45 minutos, que nesse aqui, é um número desse tamanho de pessoas, certo? Bom, pois bem. Então, quer dizer, é a mesma coisa de sempre, né? Vídeos de poucos segundos, notificações vermelhas e algoritmos de indignação calibrados para manter a mente em um estado contínuo de reatividade emocional e fragmentação cognitiva. Esse é o circuito arcôntico da era digital, uma arquitetura invisível que cede ao corpo, fragmenta a atenção e obscurece a capacidade de reflexão profunda do indivíduo, né? Então tem o Big Food, a Big Pharma, os Big Tech, né? Tudo trabalhando juntos. Pois bem, dito tudo isso, à medida que avançamos para um mundo onde a realidade física se funde de forma irreversível com a camada digital, a questão central que se impõe à humanidade não é de ordem técnica, é de ordem espiritual e existencial. O filósofo Arthur C. Clarke nos deu a famosa frase sobre a tecnologia e a magia. Mas existe uma segunda formulação, formulada por pensadores da cibernética profunda, que diz: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da natureza. A verdadeira magia não reside no controle da matéria, na manipulação de algoritmos ou do acúmulo de poder computacional. A verdadeira magia na tradição hermética original sempre foi a transmutação da consciência, o despertar do indivíduo de sua condição de autônomo para a condição de um ser desperto. Mas sempre acaba acontecendo o oposto. A forma mais radical de resistência que a gente tem nos dias de hoje e iniciação do século XXI não é a destruição da tecnologia, mas a recusa de ser colonizado pela tecnologia. É o ritual diário de recuperar o domínio da sua própria atenção. É o ato revolucionário de sentar em silêncio sem nenhum dispositivo por perto e tomar uma decisão aparentemente maluca, eventualmente positiva, hein? Positiva, sempre positiva. Uma decisão maluca positiva. É a capacidade de nutrir seu corpo com o que é real. Pensar sem a medicação de um algoritmo e olhar para outro ser humano sem a mediação de um filtro de vidro e silício. O oráculo digital da IA
pode prever os passos daqueles que vivem no piloto automático, certo? Mas ele permanece completamente cego para as decisões daquele que despertou. Aquela pessoa que toma uma decisão que às vezes parece meio maluca, não? Boas, hein? Decisões boas, vão tomar decisões ruins. A escolha entre ser operador da sua própria mente ou ser apenas um ponto de dados na matriz de silício permanece, como sempre esteve, inteiramente na sua mão. Você pode decidir estar dentro, você pode decidir estar fora, ok? Você pode eventualmente utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, mas ela deve sempre estar atrelada à vida. Qual que é o problema da inteligência artificial nos dias de hoje, que ela ainda não é totalmente autônoma? O problema é que é tão fácil você conseguir respostas que você pode fazer muitas perguntas e não aplicar na sua vida nenhuma das respostas. Você fez uma pergunta, faça com consciência para você aplicar na vida real. Se você não conseguir aplicar na vida real, aí você tem um problema, certo? Pois bem, dito tudo isso, isso aqui só foi uma pequena preparação para o que vem depois disso. Que de tarde a gente vai estar falando, não é sobre isso, isso também, né? Sobre a área de membros, mas a gente vai estar falando sobre o Elon Musk e a questão que ele levantou aí, que ele está tentando ter uma legião de filhos, com várias mulheres diferentes, certo? A intenção dele não é ter relacionamento com nenhuma dessas mulheres, ele não quer ter relacionamento, ele já avisou. Essa moça aí que é a mãe do filho número 13 dele, ele já avisou ela que ele não tem tempo, que ele não tem interesse em relacionamento, ele tem interesse em ter filhos, certo? Por quê? Porque daí vem dentro de uma filosofia que ele tem, que é uma filosofia de que as pessoas, elas deveriam ter filhos e preparar eles bem, porque é o item mais importante para não ser destruído pela inteligência artificial geral que vai vir no futuro, certo? Mas ele não diz só isso, ele diz para essa moça algumas coisas interessantes. Uma dessas coisas que ele diz, e eu confirmei aí no The Wall Street Journal, e eu confirmei também com a própria inteligência artificial se era verdade ou não que isso vazou, e ele claramente falou que ele precisa ter muito mais filho antes do apocalipse. Ele está se preparando para o apocalipse. E ele acha que é um apocalipse digital. É um apocalipse que vai ter a ver com a inteligência artificial geral, não a de hoje, mas a do futuro, certo? Que vai ser integrada com robôs, certo? E aí vem aí algum problema pela frente que ele está imaginando. Ele está correndo porque ele quer ter o maior número de filhos possível, certo? E se você for ver, é lógico, um monte de moças vão querer ter filho com o cara. O cara é o cara mais rico do mundo, vai, né, pagar uma grana e tudo mais. Mas o ponto não é esse. O ponto interessante é assim, quer dizer, eu não sei se vocês conheceram a mamãe dele, né? A mamãe dele é vamos dizer assim, uma senhora bem esotérica, assim. É difícil saber o que tem dentro da família, assim, em termos de, eventualmente, de espíritos, né? Então, quer dizer, mas vai ter pessoas que vão querer se multiplicar. Enquanto isso, né, muitas pessoas que deveriam estar se multiplicando, né, seguindo as ordenanças do Criador, criando bons servos para o Criador dos céus e da terra, muitas vezes deixam de se multiplicar por causa de alguma baboseira, certo? Enquanto isso, as outras pessoas aí vão se multiplicando. Então, quer dizer, e eu vou falar mais, tem muita coisa por trás disso que a gente vai falar no próximo vídeo. Vou deixar algumas horinhas para vocês assistirem o vídeo, certo? E aí depois eu já ponho o próximo vídeo. Eu vou gravar agora, não ter perigo de eu ter problema com outro caroço de pipoca, certo? Pessoal, isso não vai acontecer por um bom tempo, não vou mais comer pipoca durante um bom tempo. Né? Fiquei traumatizado com a pipoquinha aí, meu. Mas tudo bem. Lembrando, a área de membros vai estar até amanhã. Vou deixar um dia a mais. Eu acabei... Pessoal, é que assim, quando faz a divulgação, o último dia é o dia que vende de verdade. E o dia que vem de verdade, eu acabei pulando por causa do caroço da pipoca, certo? Acabei me enroscando aí para fazer esse vídeo. Agora já voltou normal, 100% normal. Mas é isso. Então vou colocar esse dia de hoje, domingo, e mais amanhã para tentar recuperar aí o atraso, certo? Então, ó, continua com um desconto, vai lá, aproveita, inscrições abertas. Eu vou deixar o link mais fácil que esse aqui que vai direto. Se você quiser ver lá os cursos, vai lá, visita o site, conhece os cursos, chama afonsolopes.podia.com, mas o link facilitando a vida de todo mundo, ó, tá escrito aqui, ó, o valor $15,90 por mês,
Tem um desconto de 25%, que seria esse desconto aqui, e você tem que ver aqui, ó, 11,92. Aí você vai aqui, vai colocar seu e-mail bem aqui, certo? Continuar, fazer as coisas todas, pagar. Pronto, você vai preencher as coisinhas direitinho, aí é isso. Pagou, tá aqui o cupom já, ó, julho 25, 25 de 25%, certo? Então vai lá, aproveita. Esse cupom ele vai ser desativado segunda-feira, tá bom? Link abaixo, não perca a oportunidade. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.